Olá! Tanto quanto eu, você sabe que fluorose é um dos temas mais cobrados em todas as provas de concurso para cirurgião dentista. Nesses tempos agora, o concurso acaba se tornando uma questão estratégica. Então, meu preparo vem trazer essa contribuição para você, colega, estudante de odontologia ou cirurgião dentista que quer ingressar na carreira pública através dos melhores concursos, tá? Preste bem atenção, são 15 minutinhos com tudo o que mais cai. Lembrando que aqui o foco não é a clínica, lógico, a gente leva sempre para a nossa clínica o conhecimento, mas o foco aqui é você acertar a questão e ter ponto qualificado, porque por incrível que possa parecer, a maioria dos nossos colegas erram as questões sobre o flúor, tá? Então vamos lá, e se você quer conhecer o curso completo com milhares de questões de provas recentes, com resolução eletrônica, gabarito imediato, textos focados em concursos, separados por temas, um curso completo, videoaulas e muito mais, simulados, etc. Entra lá no site do meupreparo.com.br e conheça o método de aprovação acelerada para dentistas, ok? Estou te convidando. Vamos lá agora, em 15 minutinhos, ver tudo o que é importante sobre fluorose, ok? Abraço, tchau! Olá, gente. Continuando o nosso ciclo de conteúdos que caem muito em concursos para cirurgião dentista, vamos trabalhar hoje o tema intoxicação crônica pela ingestão de flúor, fluorose, tá? É um tema que cai. Tem que priorizar um tema para estudar? Tá aqui um que você deve priorizar aí no seu caderno, nos seus estudos, tá bom? Eu sempre lembro que aqui nós damos uma passada super rápida no tema, pegando o que é importante, espremendo o que já é importante, então muita coisa fica de fora. Se você quer o conhecimento necessário para cercar tudo que é possível no concurso, mas é menos do que é possível para a prática clínica, para o consultório, aprender para concurso é uma coisa, aprender para clínica é outra, tá? Você vai lá no método de aprovação acelerada do meupreparo.com.br, assina lá, seja aluno do curso e você vai ter tudo que é possível cair, não tem jeito. Você vai estudar lá por meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo, e você vai ter, pronto, esqueça. Aquele tema, tudo que for possível cair, tá lá, tá? Não tem mais nem menos o que é importante. Mas vamos trabalhar aqui dentro do mais importante, o que é ainda mais importante, tá? Fluorose dentária, gente. Bom, batendo numa tecla aí que todos nós sabemos, numa concentração adequada, o flúor pode atuar reduzindo a prevalência ou a incidência de cáries dentárias, ou numa concentração inadequada, na verdade inadequada e superior à recomendada, ele pode provocar intoxicação crônica, que a primeira manifestação da intoxicação crônica por fluoretos é a fluorose dentária. Entre 0,7 e 1,2 partes por milhão de flúor na água de abastecimento público, tá? Reduz cárie dentária. Acima de uma parte por milhão, fluorose, tá? Então vamos agora estudar fluorose, vamos lembrar fluorose, tá? A má formação dentária, aqui na imagem da esquerda você tem um quadro clássico de fluorose severa, tá já com hipoplasia, com má formação de esmalte, e à direita você tem um quadro clássico ali na bacia humana de má formação esquelética, má formação óssea, que ao contrário da fluorose dentária, que você tem uma hipomineralização, na fluorose óssea você tem uma osteopetrose. Você tem um osso mais consolidado, aquela parte mais branca do osso ali, você tem uma osteopetrose, tá? Uma formação óssea exagerada, apesar de que você vai ver daqui na frente, daqui a pouco, que esse osso é um osso mais frágil. Ele é um osso mais compacto, mais duro, mas mais frágil, mais suscetível a fraturas, tá? Então, má formação dentária e má formação óssea são os dois efeitos principais deletérios do flúor quando ingerido acima da concentração recomendada, tá? Que está para países com clima, temperatura média anual como o Brasil, entre 0,7 e 1,2 partes por milhão. Então temos ali numa escala de
partes por milhão, na parte inferior você tem 0 partes por milhão até 100 partes por milhão de flúor na água de abastecimento, tá? Entre 0,7 e 1,2 partes por milhão, a depender da temperatura média anual da região onde esse flúor for adicionado, na cidade ou na região, você vai ter redução de cáries. Acima de 1,2 partes por milhão, até 5 partes por milhão, você vai ter fluorose dentária. A partir de 5 partes por milhão, você continua tendo fluorose dentária, se ingerido por longos períodos de tempo durante a amelogênese, mas você vai ter também fluorose óssea. Tá? E acima de 100 partes por milhão de flúor, você vai ter doenças renais importantes. Por exemplo, insuficiência renal crônica, um quadro, um agravo extremamente grave, né? Extremamente importante. Então você pode ter redução de cáries quando na concentração ótima, entre 0,7 e 1,2, guarde grave esse intervalo, 0,7 a 1,2. O que vai determinar se o ideal é mais para 0,7 ou mais para 1,2? A temperatura média anual. Quanto menor a temperatura média anual, maior a concentração, porque quanto mais frio o lugar, menos água as pessoas bebem, tá? Acima de 1,2 partes por milhão de flúor na água de abastecimento, fluorose dentária, se ingerido por longos períodos, tá? Acima de 5 partes por milhão, fluorose óssea, osteopetrose, e acima de 100 partes por milhão, você já tem quadros de nefropatias, né? Insuficiências renais crônicas, tá? Então, ali, ó, 0,7 a 1,2 redução de cárie, mais que 1,2 até 5, fluorose. A partir de 5, fluorose também dental, mas já incorpora a fluorose óssea. E a partir de 100, fluorose dental, fluorose óssea e nefropatia. Ah, e aqui a partir de 1,2 você tem redução de cárie também? Não. A fluorose deixa o dente mais suscetível à cárie, por incrível que pareça, porque a fluorose é um quadro de hipomineralização do esmalte dental, tá? Então o esmalte fluorótico é mais suscetível, ele não é mais resistente à cárie. Ah, ele é fluorótico, ele tem flúor, ele é mais resistente. Não, ao contrário, ele é um esmalte hipomineralizado, tá? A intoxicação por flúor pode ser aguda e pode ser crônica. Se ela for aguda, o desfecho pode ser uma intoxicação aguda, náuseas, vômitos ou até o óbito, tá? Por parada cardiorrespiratória. Uma grande quantidade, numa alta concentração, num mesmo momento de intoxicação aguda. O paciente vai no seu consultório, você vai fazer a aplicação de flúor gel e não coloca o sugador. Aí a pessoa fica ingerindo aquele flúor que fica escorrendo na garganta, ele pode ter 30, 40 minutos depois uma parada cardiorrespiratória, né? Ele pode ter um quadro de intoxicação aguda, que não chega ao óbito, mas náuseas, vômitos, sudorese, tremores, etc. Tudo aquilo que a gente sabe. Ou então, doses menores, mas acima do recomendado, mas por longos períodos de tempo, você pode ter fluorose dental ou fluorose óssea, e isso nós chamamos de intoxicação crônica, tá? Vamos trabalhar hoje a intoxicação crônica, tá? Não vamos trabalhar ainda o aguda, nós vamos voltar outro dia para falar sobre isso. O que é a intoxicação crônica, a fluorose? É a manifestação clínica da intoxicação pela ingestão crônica continuada, crônica é continuada, de flúor em doses acima das recomendadas, tá? Acima de 1,2 partes por milhão na água de abastecimento, sendo caracterizada por um distúrbio de hipomineralização, o esmalte é menos mineralizado, no desenvolvimento do esmalte e, muito raramente, da dentina. Pode ocorrer na dentina? Pode, mas é raro. Durante o processo de formação do órgão dental, tá? Então, a primeira coisa que fica aí desse slide é que a fluorose se dá, ela se instala no momento da amelogênese. Não tem fluorose depois que o dente está formado. Não existe. Você pode beber um balde de flúor a 200 partes por milhão, você vai morrer, mas não vai ter fluorose, né? Tá? Só se dá durante o processo de amelogênese. Em que fase da amelogênese? Em todas as fases.
desde a fase morfogenética, na fase do pré-ameloblasto, na fase de diferenciação e organização do ameloblasto jovem, mas principalmente na fase de secreção do esmalte. 35% da hipomineralização, do volume de hipermineralização, da ação do flúor, da ação deletéria negativa do flúor, se dá nessa etapa secretiva do ameloblasto maduro, tá? Na etapa de maturação do esmalte, na etapa de proteção e desmolítica. Tá? Em todas as etapas da amelogênese, o flúor tem uma ação negativa, mas principalmente na fase secretora e na fase de maturação do esmalte, com a fase secretora tendo a maior concentração no período aí de ação negativa do flúor. Tá? A hipomineralização do esmalte se dá pelo aumento da porosidade ao longo, lembra das estrias de Retzius? Tá? Ao longo das estrias de Retzius do esmalte dental, eu mostro aqui na imagem que você está vendo aí na tela, tá? As linhas incrementais de deposição do esmalte, lembra disso? Chamadas de estrias de Retzius, né? Ao longo dessas estrias que se dá o aumento da porosidade do esmalte. Esse esmalte é poroso, esse esmalte é mais frágil, esse esmalte é mais suscetível, por exemplo, à cárie. Ele é mais suscetível à pigmentação escura por alimentos, exógena. Tá? A fluorose normalmente é uma mancha branca, um esmalte mosqueado, um esmalte esbranquiçado, acinzentado. Com o passar do tempo, por ser poroso, ele vai incorporando pigmentos e vai ficando escuro, mas inicialmente é um esmalte esbranquiçado, tá? Então é uma hipomineralização causada pelo flúor em excesso. Olha nessa primeira imagem que você tem aí a de cima, à direita da tua tela, você vê as estrias de Retzius, as linhas de deposição incremental do esmalte e como a hipomineralização, essas manchas esbranquiçadas se depositam ao longo das estrias de deposição de esmalte, das estrias de Retzius, né? Tá? Aqui você tem uma hipomineralização, uma fluorose moderada, porque você não tem ainda defeitos estruturais do esmalte externamente, perda de estrutura, né? Cavitações, como você tem na imagem inferior, onde você tem uma fluorose severa, né? Os aspectos clínicos é sempre a opacidade, o esmalte esbranquiçado, e alterações decorrentes com o tempo da atrição, tá? Alteração de cor e forma por conta dos pigmentos e da atrição fisiológica do uso, né? A etiologia e gestão de flúor acima da dose ótima recomendada durante a amelogênese, nem antes nem depois, tá? Afeta então a maturação do esmalte. E a deposição óssea? O íon flúor, ao depositar-se no tecido ósseo, ele estimula a atividade osteoblástica. No esmalte, ele reduz a mineralização do esmalte. No osso, ele provoca a osteoblase, ele provoca a formação óssea, só que é um osso de má qualidade. Então, ele provoca um osso que ele é mais denso, mas ele é mais suscetível à fratura. Então, essa deposição óssea, essa osteopetrose provocada pelo flúor, provoca, por exemplo, deformações ósseas no desenvolvimento. O osso não sustenta o peso do próprio organismo, então ele é um osso arqueado, por exemplo, e um osso muito suscetível a fraturas, né? Aqui você tem imagens de pessoas residentes na cidade de Bhopal, na Índia, onde há uns 20 anos atrás tivemos um acidente de uma indústria americana chamada Union Carbide, produtora de fertilizantes, né? Que usa muito flúor para produzir. Os que não morreram e eram crianças à época ficaram com essa condição aí, ó. Ossos mal formados, né? Osteopetrose, né? Ossos frágeis, né? Por conta da intoxicação por flúor. E agora vamos só, para terminar, ver como é que as bancas pedem essa questão. Priorize, viu? Volto a insistir, priorize, porque é tema que cai muito nas provas, viu? A fluorose dental, CESP, tá? De novo, CESP trabalha muito com certo e errado. Lembre que nas provas da CESP, uma questão errada anula uma certa, então, ao contrário de todas as demais, não se chuta na prova da CESP. Se você tem dúvida, deixa em branco. Tá? Todas as outras você chuta, não deixa nada em branco. Essa aqui não. Essa, se você não tiver certeza, não chute. Porque você vai perder duas ao invés de uma, vai anular uma certa.
Para isso você leia as instruções da prova, viu? O edital e depois as instruções para saber se vale a pena chutar ou não. A fluorose dental ocorre de um defeito sistêmico resultante da ingestão crônica de pequenas quantidades de flúor durante a mielogênese. Está correto ou não? Opa, tá, né? Você já viu que tá. Pequena ingestão de pequenas quantidades de flúor, mas acima da dose recomendada. Qual que é a dose máxima recomendada? 1,2 partes por milhão. Eu vou pegar um exemplo, cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Pela temperatura média anual de Curitiba, a concentração de flúor na água de abastecimento da cidade deve ser de, no máximo, 0,8 partes por milhão. Então, em Curitiba, 0,9 partes por milhão já provoca fluorose. Ingestão durante a mielogênese, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança vai nascer lá com fluorose nos incisivos se essa ingestão se deu entre 18 e 36 meses de idade. Tá? Entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, ela vai nascer com os incisivos centrais superiores permanentes fluoróticos, com 0,8 partes por milhão. Mas se essa criança morar na Sibéria, ela não vai ter. Porque a temperatura média anual da Sibéria é menor do que a de Curitiba. Então ela vai ter que ingerir flúor acima de 1,2 partes por milhão, provavelmente. 1,3, 1,4, coisa que em Curitiba provocaria fluorose severa. Tá? Então, a depender da cidade, esse nível aí a dose ótima de flúor vai variar de acordo com a temperatura média anual. Quanto menor a temperatura média anual, maior a concentração de flúor necessária na água, maior a dose ótima é maior, tá? Mais próxima de 1,2, mas nunca mais do que isso. E nunca menor que 0,7 também, porque senão o flúor é inócuo, tá? Então está correta. A respeito do flúor, a prova do CESP também, EBSER, algum hospital universitário aí, aqui no caso do Hospital da Universidade de Brasília. A respeito do flúor como agente de prevenção à cárie e da fluorose dental, julgue o item seguinte. O grau de severidade da fluorose varia em proporção direta com a dose, mas independe do período de ingestão. Ele varia em relação à dose, claro. Quanto maior a dose consumida durante o período de mielogênese, de formação do órgão dental, maior a gravidade da fluorose. Mas independe do período de ingestão, se eu ingerir flúor acima da dose recomendada e eu tiver 80 anos, eu vou ter fluorose? Claro que não, porque meus dentes já estão formados. Então está errada, porque a primeira parte está correta, ela depende da dose, ela é dose dependente, mas é dependente também do período de ingestão. Até os 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Depois disso, você não vai ter mais fluorose, porque todas as coroas dentárias já estão formadas, né? Tá? Então está errada. E, finalmente, a fluorose aumenta o risco da cárie. Acredite, 9 em 10 errariam essa questão. E é uma questão simples, e você não vai errar. Então torça para que caia, tá? Porque vai ser o diferencial. Fluorose aumenta o risco da cárie. Por quê? Porque a fluorose forma esmalte hipomineralizado, tá bom? Então tá correta. Então, gente, vocês viram aí algumas coisas que são muito importantes em relação ao tema, intoxicação crônica, fluorose. Nós vamos voltar em outro dia para falar de intoxicação aguda, tá? Que é outra questão que cai bastante também, menos que a fluorose, bem menos, mas cai bastante. E valorize esse tema. Se quer saber tudo o que pode cair sobre fluorose em concurso, em qualquer concurso odontológico, vai lá no método de aprovação acelerada do meu preparo, que lá você tem tudo mesmo. Aqui você tem o suprassumo, tá? Beleza? Um abraço e até a próxima.